Bom, gente, e hoje nós vamos falar de direitos e deveres, porque toda terça-feira nós estamos aqui com o patrocínio da APAC, né, para fazer o nosso quadro Direitos e Deveres. Eu estou recebendo hoje aqui no estúdio o Felipe Coutinho, que já se encontra aqui, a gente já pode até mostrar o Felipe Coutinho, que é advogado, tá bom? E que vai analisar, na verdade, o que a lei pode garantir relacionado ao caso da Larissa Manoela. O Felipe Coutinho é advogado, especialista em direito trabalhista e membro da APAC. E esse assunto chama atenção porque não é só ela que pode estar passando por esta situação. Várias outras pessoas podem estar passando e tem que analisar quais são seus direitos e quais são seus deveres relacionados ao assunto. E é por isso que o Direitos e Deveres começa agora. Bom, uma situação extremamente desagradável foi parar em um outro canal de televisão e num programa muito bem assistido. E toda a sociedade não deixou de falar. Afinal de contas, o caso Larissa Manoela realmente tem repercutido e tem feito com que várias pessoas deem sua opinião, faça seus julgamentos. E hoje nós estamos aqui para falar com o Felipe Coutinho. E ele veio hoje para conversar, bater um papo com a gente e analisar o que a lei pode garantir nesse caso da Larissa. Algo muito desagradável. Primeiro, bom dia, doutor. Bom dia, Lovana Musa. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Seja bem-vindo ao nosso programa, numa época onde a gente precisa, mais do que tudo, falar da boa convivência na família, onde nós estamos vivenciando uma situação extremamente desagradável perante a sociedade, que é problemas de saúde mental. Nunca se falou tanto de problemas de saúde mental, como ansiedade e vários outros tipos de transtornos, como nos últimos tempos. E aí, de repente, uma história entre mãe e filha, entre pais e filha, chega à tona na sociedade. E o que mais chama a nossa atenção? Uma pessoa que, perante o público, é meiga, agradável, uma pessoa querida, né, por toda uma sociedade, trazer um caso como este à tona. E aí a gente quer entender, na verdade, como é que funciona essa situação, como é que a lei entra diante deste caso. Então, o caso da Larissa chamou muita atenção para esse debate, que é muito pertinente, que é com relação à carreira de pessoas que começam muito cedo no ramo artístico. A Larissa começou aos 4 anos de idade, então tem que ter um certo cuidado da família também com relação a como ela vê essa criança. Porque você não pode deixar de vê-la como uma filha para vê-la como um negócio, como uma única fonte de renda da família. Mas, de antemão, a gente já antecipa que os pais também têm direito sobre esses bens, na questão do usufruto parental. O que seria o usufruto? O usufruto é aquilo que você pode usar, mas saber que você não é dono. Então, às vezes, eles podiam não ter uma casa própria, eles podiam pegar aquele dinheiro que chegou neles através do trabalho da Larissa e investir na compra de um imóvel, onde a família toda iria usufruir, mas sempre pensando que eles não poderiam vender. E eles podem usufruir disso até a criança chegar na maioridade, que no caso da Larissa, ela atingiu, está com 22 anos agora, e despertou essa curiosidade do que é que eu tenho, o que foi que eu ganhei durante a minha infância, que é justo. Que é justo. E ela começou a questionar os pais, isso foi gerando um desconforto, que ocasionou essas entrevistas que a gente viu, tanto por parte da filha quanto por parte da mãe, onde ela optou por abrir mão de um patrimônio de 18 milhões de reais, aí estimado em questão de imóveis, né? Ela pode reaver juridicamente esse dinheiro? Poderia. Só que ela optou pela paz. A gente tem até comentando entre os colegas que ela optou por comprar a paz dela. Ela abriu... Isso é muito triste. Assim, doutor, nós estamos falando de direito, porém, isso é um caso de psicólogos. Também, porque se a gente for analisar bem, é uma situação extremamente dura para a Larissa, porque quando você abre mão dos seus bens, de algo que foi conquistado através da tua luta, do teu nome, da tua carreira, para toda uma família, e de repente tudo aquilo que foi conquistado, tudo aquilo que a Larissa imaginou, que a fama dela, o sucesso dela fosse trazer paz para a família, fosse trazer condições de qualidade no dia a dia,
trouxe totalmente desordem nesse convívio e nesse sentimento de amor. Onde é que mora esse sentimento de amor dos pais para com a filha? Porque no caso dela, isso pode ser muito mais grave. Nós estamos falando do direito, mas isso mexe com o lado psicológico. Sim, sim. Eu vejo que é muito um embate entre o controle e a confiança, porque os pais, até o filho atingir a maioridade, eles controlam os filhos. Sim. E numa situação dessa, onde, como eu falei, ela se tornou uma grande fonte de renda da família, onde se não fosse por ela, eles talvez não atingiriam o patrimônio que eles têm hoje, o controle se torna maior e ela, por serem os pais que estavam gerindo a carreira, confia cegamente nisso a ponto de não pensar durante a infância, a adolescência e o início da vida adulta que eles poderiam estar dilapidando esse patrimônio, como é que estava sendo gerido, se estava sendo correto. Então, como eu falei, ela pode tentar reaver judicialmente, porque a priori, como é o pai que está cuidando, não tem essa obrigação de prestação de contas, porque presume-se que, por ser pai, ele tem uma boa fé em cuidar dos bens da filha. Mas a partir do momento que ela tem esse questionamento, ela pode provocar judicialmente, onde vai ser aberta uma investigação e se ficar comprovado que houve algum indício de má gestão, investimentos errados com esse patrimônio adquirido na infância, eles podem responder tanto criminalmente quanto civilmente. Mesmo ela não querendo abrir um processo como esse? Não, tanto é que ela abriu mão. Sim. E voltando aqui para a esfera criminal, isso também pode incluir a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, muitas pessoas pensam que só diz respeito a uma relação de marido e mulher em caso de violência física, mas não. A Lei Maria da Penha, ela trata de toda e qualquer relação que acontece no âmbito domiciliar entre os membros daquela família. Por exemplo, um pai pode ser condenado à pena de Maria da Penha por uma violência com a filha, que no caso dela não foi a física, porque pode ser violência física. Mas psicológica. Psicológica e patrimonial. Também tem esse artigo na Lei Maria da Penha. O que é a violência patrimonial? É quando ela fala que tinha que pedir autorização dos pais para comprar um sapato, esse controle de despesas pessoais é uma violência patrimonial. O fato dela Mas nesse caso ela teria que ter provas. Exatamente. Né? Provas concretas de que isso aconteceu. O caso também dela questionar o pai e a mãe sobre a participação dela nas empresas que foram abertas para gerir a carreira, e eles terem indicado que a participação dela é de 33%, e quando ela pega esse contrato social, ela vê que só é apenas 2%. Essa ocultação de patrimônio e você falar inverdades para a pessoa acreditar numa situação que não existe, também se enquadra na violência patrimonial. Doutor, é decepcionante quando você é tratado desta forma por um empresário que não é o teu sangue, não é da família. E o que é mais doloroso, não é um pai e uma mãe, porque assim, o que mais chama atenção e o que deixa doer mais ainda no coração é ser uma mãe. Exatamente. Né? É ser uma mãe. Esta situação, com certeza, para ambas partes, não está sendo interessante. Não está sendo. Com certeza, isso é algo que vai marcar, e eu acredito que uma época, e que não vai ser esquecida. Vai abrir uma discussão aí sobre leis específicas para casos de crianças como ela. Porque, enfim, o direito trabalhista ele não permite o trabalho infantil. Com exceção desses casos, né, de trabalho artístico. Mas tem todos os requisitos a serem cumpridos. Doutor, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente chama atenção para um outro lado. Tem vários concursos que acontecem em todo o Brasil. Principalmente os minis. Né, que tem acontecido bastante. Às vezes a criança nem quer participar, às vezes a criança quer brincar, quer se divertir e, de repente, o desejo de alguém da família é muito maior do que o da própria criança. E aquela criança vai crescendo naquele mundo. Relacionado ao que ela ganha durante a infância. Por exemplo, digamos que até os 18 anos, dos 18 anos até os 22 anos, no caso da Larissa, se ela quisesse reaver também, dos 18 anos para cá, tudo que foi comprado, tudo que foi conquistado, mesmo assim ela teria que também ver essa questão da porcentagem? Porque então, no caso ela já seria de maior. Então, ela tem que ver, pode tentar reaver sim essa porcentagem dos bens que ela ganhou já na maioridade, alegando que ela não era informada, entendeu? Do que acontecia, tanto é que ela
a partir do momento que ela começou a questionar, foi quando começou a gerar esse desconforto. Porque imagina, eles passaram a vida inteira controlando essa questão, ela nunca contou nada, às vezes porque conheceu uma pessoa nova, que acha estranho o fato dela ter que pedir autorização para fazer qualquer coisa. Ela começa a perceber que aquilo não é uma situação normal, que ela normalizou durante muito tempo, mas que não era comum. Na verdade, ela acabou mostrando que ela não é uma pessoa de interesses materiais. Ela mostrou um outro lado. Talvez ela nunca tivesse enxergado, porque com certeza vai chegar uma época que ela vai precisar desses bens para dar continuidade na vida dela. Outra coisa que chama atenção também, ainda relacionado a esse assunto, é que pela forma como se fazia se cuidava de toda essa situação da Larissa, imaginavam que ela não iria se casar, que ela não teria uma outra vida, que ela queria cuidar dos seus bens, que ela não teria filhos. Porque a partir do momento que você quer ter autocontrole sobre tudo que foi conquistado através do sucesso dela, acaba de uma certa forma também tirando todas essas condições de uma pessoa que quer seguir. Exatamente. E também não era preciso fazer da forma que foi feito. Sim. Porque para a questão de casamento, matrimônio e questão de bens dela quanto da pessoa que ela vai se relacionar, existem diversos contratos que protegem, como um pacto como é que é? Esqueci o nome agora. Um pacto antinupcial, Sim, que é assinado... que são os bens que você tinha antes desse relacionamento, né? Dessa história de casamento. E o que chama atenção também é que já está entrando uma terceira pessoa. Isso. Que não tem nada a ver com a situação. Um relacionamento independe do que está acontecendo. Envolve passado e presente. Mas já estão colocando também o nome, né? Já acaba incluindo o nome da pessoa. Nesse caso, a terceira pessoa também pode se sentir prejudicada e Exatamente. ter os seus direitos? Se for levantado algum falso, começar a veicular o nome dele como uma pessoa que está com ela por interesse, ele influenciando também, ele pode sim requerer uma indenização por dano moral, pedir uma medida liminar onde não seja mais tocado no nome dele pelo pai ou pela mãe. Pelo menos isso, né? Exatamente, para que eles parem de continuar contando Porque coisas. São dois atores, uma atriz e um ator, né? Uhum. Ambos que eles trabalham. parem de veicular notícias sem fundamento, porque a partir do momento que você tem provas é outra coisa. Doutor, como é que fica a questão dos xingamentos, que são bem visíveis perante toda a sociedade? Você fala com relação às mensagens, As né? mensagens de mãe e filha. Ali a gente vê que tem é muito além do patrimônio, é mais uma relação familiar desgastada, Sim. que eu acredito que se ela não tivesse aberto mão desse patrimônio de 18 milhões, ia se desgastar mais ainda, porque é um processo demorado, é um processo onde ela ia ter que ferir a mãe mais ainda e a mãe ferir a filha, e aquelas mensagens se tornariam ainda mais comuns, eu acredito. No caso, então, qual seria a informação que o senhor poderia passar para quem está em casa e os cuidados relacionados a esse menor? Como um pai e uma mãe pode, de uma certa forma, se proteger e não chegar ao ponto que chegou essa família? E quais são os cuidados que esses pais devem ter relacionado ao que é do filho? Então, como eu falei, o direito da criança que está nesse meio artístico, ele precisa de várias autorizações judiciais. No caso artístico, e não Isso. sendo artístico? Não é permitido. O trabalho infantil no Brasil não é permitido Certo. apenas nessa hipótese ou em hipótese de menor aprendiz. Certo. Quem tem uma criança com essa desenvoltura para o meio artístico, tem que ser feito um pedido do contratante e dos pais com o juiz informando que tipo de trabalho é esse, se é um trabalho adequado para a idade, se vai atrapalhar na vida escolar. E a partir da autorização, os pais podem sim abrir uma empresa, como foi feito no caso da Larissa, mas eles não podem se colocar no setor de igualdade daquela filha. Eles não são a extensão da filha deles no trabalho. Eles estão lá para acompanhar e gerir a carreira dela. Então, que a empresa fosse aberta no nome da Larissa ou do menor que seja, mas que os pais participassem apenas como administradores e com poderes limitados. Chegou na maioridade, senta todo mundo, conversa, fala, olha, aqui foi feito isso durante a sua menoridade, você adquiriu tal patrimônio, foi investido nisso e naquilo. Você quer que a gente continue? A gente faz um novo contrato, onde você vai ser a única sócia dessa empresa, a gente vai ser administrador com poderes limitados, porque no caso dela, eles abriram uma nova empresa, onde ela era a única sócia, mas os poderes deles eram ilimitados, não precisava da anuência dela para fazer nada. Então, a partir do momento que eles colocam esses limites no contrato, evita a chegar numa situação constrangedora como essa. Agora sim, né? O que mais chama a atenção da gente é o contrato.
com uma filha, né? E no mundo que nós vivemos, sinceramente, isso é chocante. Verdade. Onde nós estamos buscando todo dia passar informação de que dinheiro se faz necessário aqui na Terra, mas não é tudo. Não representa mais do que o amor, né, que se prega aqui na Terra. A gente vê situações onde o dinheiro não vai poder fazer nada. Vai ter que se esperar. Né? Então, assim, eu acho que é o momento das pessoas também darem uma paradinha e analisarem. Está existindo vários julgamentos e, de verdade, muitas pessoas podem estar passando por isso, por esta situação. Recentemente, a gente trouxe um psicólogo, uma psicóloga aqui, para falar sobre alguns transtornos, né, Lorena? A gente falou também sobre mães narcisistas, né? Que isso também é uma doença que tem que ser tratada e que, nesta situação, pode vir danos maiores. Exatamente. Né? Danos maiores. E aí, o que chama atenção e o que eu quero que o senhor diga para quem está assistindo o nosso programa, quais lições a gente pode aprender com esse caso da Larissa e como chamar a atenção das pessoas em terem cuidado justamente com essa parte financeira? O que a gente pode aprender com o caso da Larissa é justamente principalmente isso. com esses menores que aí estão, né? É esse embate entre o controle e entre a confiança. Você não pode controlar demais seus filhos a ponto, se for uma criança prodígio no meio artístico, de vê-lo apenas como a renda da família, porque você dobra o controle sem perceber, então tem que ter um acompanhamento psicológico tanto dos pais quanto dessa criança, que também não pode, embora devesse confiar cegamente nos pais, não devesse confiar tanto vendo uma situação dessas. Então, com relação a controle financeiro, infelizmente tem que ser feito esse contrato, dando limites aos pais, pode até estabelecer, olha, a gente vai ter uma remuneração mensal sobre os bens que você está construindo, a gente não vai ter porcentagem nisso. Quando você crescer, você vai cuidar disso da forma que achar que bem entender, mas a gente vai ter uma participação, por exemplo, numa assinatura de um contrato de uma novela, de um show musical, uma porcentagem é nossa, ou estabelece um salário mensal. É uma alternativa que pode ser feita. Esse controle total da pessoa não ter dinheiro para comprar Um milho. Um picolé, seja lá o que for, esse controle jamais não faz parte, Até né? porque, como eu falei, o pai e a mãe têm o usufruto parental. Ele pode usufruir daqueles bens, mas com... Dá controle. Dá controle, mas com o pensamento de que não é dele. E dar controle é o quê? Usufruir pensando sempre no bem-estar da criança. Que é como o exemplo que eu falei, às vezes você não tem uma casa própria, pega aquele dinheiro e investe no imóvel, porque aquilo vai servir para a criança também, ela vai ter uma casa fixa para morar. E até acho interessante a gente falar sobre isso, porque uma criança ela não tem maturidade e nem tem responsabilidade para saber o que vai fazer com tanto dinheiro. Exatamente. Né? Por isso que o Ministério Público, quando se desconfia que está tendo uma má gestão de carreira, pode até ser uma denúncia anônima de um parente, uma pessoa próxima, ele é o órgão competente a investigar esse tema, vai abrir um processo e se for constatado que houve aí alguma irregularidade, aí os pais podem responder tanto criminalmente como na esfera civil. Bom, a gente deixa aqui claro que é uma situação desagradável. Eu acredito que muitas pessoas estejam passando por situações parecidas e não tem muitas vezes coragem de fazer o que a Larissa fez, que de uma certa forma tem um preço. 18 e altíssimo. Milhões. E não para só financeiro. Partes, né? Emocionalmente, com certeza é uma paz que não vai existir, né? A não ser que ambas as partes se perdoem. Né? E pelo que a gente vê, parece que é uma história que vai ter uma continuidade ainda muito maior. Tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Isso é que é mais triste, né? É verdade. Então, fica aí essas dicas e informações para você que está assistindo o nosso programa. Dinheiro não é tudo, mas não é mesmo. Ninguém precisa viver em função só disso, porque o melhor de tudo é a paz. Exatamente. Né? O melhor de tudo é a paz. O dinheiro vai embora. O dinheiro você pega, como diz a Lorena, hoje você recebe, amanhã a gente não sabe quais são os próximos boletos, né? Então fica aí essa dica de que com certeza a Larissa está sofrendo muito. Acredito que os pais também, da maneira deles. Da maneira deles, né? Acredito que cada um está acreditando
na sua verdade. Essa né? forma de ataque que a mãe dela, que a gente vê nas mensagens, acredito que ela esteja sofrendo. Sim. E é a forma que ela tem de atingir a filha, não sei. Sim, e eu acho que nesse exato momento, eu acho que os próprios familiares que estão mais próximos deveriam buscar uma ajuda. Uma ajuda de profissionais, psiquiatras, psicólogos que pudessem ajudar essa família. Eu acredito que é um momento de ajuda, de apoio, né? Sim. Quero agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato, o Instagram do doutor vai aparecer aí na telinha. A gente agradece a PAC também. E a gente volta na próxima semana com mais direitos e deveres. Obrigada, doutor. Por nada. Olha, um caso como esse mexe muito com a gente, principalmente com o nosso emocional. Não adianta, você sabe que o material se faz necessário na Terra. A nossa alma gera emoções, a gente precisa de paz. E o lado espiritual é aquele de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso lado espiritual. E as pessoas precisam verdadeiramente, que estão ao redor, ajudar os familiares, colocando de lado esse bem material, mas pensar na paz que as pessoas precisam. Mães e filhos precisam, pais e filhos precisam desse momento. E a nação também, porque isso repercute de uma certa forma e mexe com os ânimos. Isso não é bom que aconteça. Espero que tudo termine muito bem.